centralidade da palavra de Deus. O nosso ministério já errou muitas vezes e a gente comete erros sem querer. Eu sempre faço no final do ano um inventário espiritual e eu fico desanimado porque a lista é grande dos erros que eu cometi individualmente e ministerialmente no ano que está se findando. Aí eu coloco tudo na presença de Deus e eu confio naquela promessa que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí a gente entra no novo ano pensando, que nós não vamos mais cometer os mesmos erros. E aí cometemos outros erros, novos erros, até a volta de Jesus Cristo. Mas um erro que nós não cometemos, graças a Deus, é o da palavra. A Bíblia sempre foi e tem sido o centro do nosso ministério. Tudo que a gente faz está voltado ao que a Bíblia ensina. Nós não somos uma igreja que introduz e patrocina ensinamentos extra-bíblicos. Nós ficamos dentro das Escrituras Sagradas. É bem verdade que nem todos estão no mesmo lugar. Alguns estão nas laterais da Bíblia, outros estão no centro, outros estão do lado de baixo, outros estão do lado de cima. Mas o importante é que todos nós estejamos dentro da Bíblia. Quantos entenderam isso? Devido à nossa formação teológica e espiritual, talvez não estejamos todos no mesmo lugar. Talvez eu esteja aqui, talvez o Walter esteja ali, Talvez o José esteja aqui embaixo. Mas desde que todos nós estejamos dentro da palavra, nós vamos ser uma boa igreja. Os problemas surgem quando um de nós sai da Bíblia. Não podemos sair da palavra de Deus. Por isso que hoje eu quero falar sobre a centralidade da palavra de Deus. Recentemente, o nosso presidente, de vez em quando ele solta algumas pérolas, e recentemente ele soltou uma. Ele disse que a floresta amazônica é como a Bíblia. Na hora que ele começou a falar, eu pensei, o que vai sair disso? A floresta amazônica é como a Bíblia? Aí ele explicou, cada um a interpreta como bem desejar. Esta foi uma comparação muito infeliz. Eu não sei quanto à Amazônia, mas eu sei quanto à Bíblia. Ela não é de particular interpretação. Amém, irmãos? Ninguém pode interpretar a Bíblia como desejar. Veja só o que 2 Pedro 1, versos 20 e 21 está dizendo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu não tenho direito e você não tem o direito, ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, como deseja, como pensa, como gostaria que ela estivesse falando. O nosso presidente também já até se comparou a Jesus Cristo. Nenhuma nem duas, mas várias vezes ele se comparou a Jesus Cristo. E todas as vezes que ele ou qualquer outro político faz uso de Deus para proveito próprio, eles estão falando o que não convém, eles estão falando o que não deveriam falar, e eles estão falando do que não sabem. Recentemente, um certo ministro da Suprema Corte, ateu declarado, disse que a Bíblia possui vários tipos de interpretações, por isso ela não pode ser levada muito a sério. Mas um outro ministro, porém cristão, o repreendeu em plena sessão e disse que, como qualquer livro de direito, a Bíblia também só pode ser interpretada hermeneuticamente e não de acordo com a vontade de quem a lê. E apesar de todas as ideias equivocadas que existem a respeito da Bíblia,
Apesar de todas as facções dentro do próprio cristianismo, existem ensinamentos bíblicos que são universais e que são imutáveis. Dentre eles, nós vamos ver nesta manhã a existência de Deus. Deus existe. A existência de um lugar chamado inferno. O inferno existe. A existência de um lugar chamado Calvário. O Calvário existe. A existência de uma nação chamada Israel. Israel existe. E a existência de um povo chamado igreja, e a igreja existe. Então, desde que a Bíblia seja central em nossa igreja, em nossas vidas, hoje de manhã nós podemos afirmar para o mundo inteiro, mas vamos começar com a nossa própria casa: Deus existe. Deus se apresentou para Moisés e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Nome próprio, quer dizer, eu existo por mim mesmo. Eu existo desde toda a eternidade. Eu sou quer dizer, Deus não depende de ninguém, de nada para a sua existência. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O Deus que existe desde toda a eternidade. O Deus que independe de qualquer pessoa, de qualquer outro objeto, para a sua existência, me enviou a vós. Assim Deus se apresentou para com a nação de Israel. E desde a criação do mundo, existem muitas provas da existência de Deus. Em 1995, finalmente a ciência foi capaz de mapear completamente o DNA do ser humano. Este projeto ficou conhecido como genoma humano. Agora, a ciência é capaz de descrever o nosso DNA, e nenhum DNA é igual ao do outro. É como a nossa impressão digital, nenhuma é igual à outra. E através do DNA, o cientista ele pode mapear toda a nossa substância química, o nosso corpo como um todo, através do genoma humano. E durante esse projeto, que demorou muitos e muitos anos, havia cientistas inteligentíssimos, biólogos, mas ateus, que não acreditavam na existência de Deus. Mas um deles, chefe do projeto, depois de perceber a perfeição do corpo humano, depois de perceber a complexidade do organismo humano, e depois de perceber como que tudo se conectava com perfeição, ele disse: impossível que isso tenha acontecido por um acaso. Impossível que a existência do ser humano seja consequência de um acidente. E ele determinou no seu coração que a partir daquele momento acreditaria em Deus. Até então, ele não estava falando do Deus da Bíblia. Ele não estava falando do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele pelo menos chegou à conclusão de que havia um designer inteligente. Caso contrário, nós jamais existiríamos da forma como existimos. Então aquele foi o primeiro passo para que ele se convertesse do ateísmo. E depois deste primeiro passo, ele passou também a estudar a Bíblia e conhecer o Senhor Jesus Cristo. E quando alguém conhece a Jesus Cristo, é impossível não se converter dos seus pecados. Você se lembra do filme Ben-Hur? Na verdade, era um best-seller, era um livro que foi escrito por um ateu, inicialmente, um homem que decidiu provar que Jesus Cristo era uma farsa, e ele passou a pesquisar a respeito de Jesus, buscando provas históricas e científicas, para desmascarar o mito. E no processo dessa busca por provas contra Jesus, ele acabou se convertendo a Jesus, e escreveu o clássico Ben-Hur. Todas as pessoas que realmente têm coragem de confrontar Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde vão se render a Ele. Amém, irmãos? Isso aconteceu com Voltaire.
famoso filósofo francês, antagonista à Bíblia, antagonista a Deus. Ele passou 11 anos da sua vida estudando para desmascarar Jesus Cristo. Ele imprimiu muitos panfletos e livretos condenando o cristianismo e diminuindo a importância da Bíblia, da palavra de Deus. Porém, nos seus últimos dias de vida, a história nos diz que ele morreu gritando da sua cama: "Tu venceste, Nazareno! Tu venceste, Nazareno!" 25 anos mais tarde, a casa publicadora de Voltaire, a casa onde havia máquinas de impressão que ele usava para condenar a Bíblia, foi adquirida por um grupo de cristãos, e aquelas mesmas máquinas começaram a imprimir a palavra de Deus. Deus existe, amém, irmãos? Agora, o diabo não procura mais nos convencer do ateísmo. Ele perdeu essa batalha. Então, ao invés de dizer que Deus não existe, o diabo agora está tentando convencer os homens que Deus não os ama, que Deus não se importa, que Deus está muito longe para se preocupar com as nossas vidas e com o nosso dia a dia. Mas nós temos absoluta certeza e confiança que Deus existe e Ele nos deixou Sua palavra para se comunicar conosco. Nós nos comunicamos com Deus quando oramos, mas Deus se comunica conosco quando lemos a Sua palavra, quando estudamos a Sua palavra e quando damos ouvidos à Sua palavra. Eu me lembro de um cirurgião ateu. Ele disse para mim: eu não creio em Deus, não acredito em Deus. E ele fumava um cachimbo, e eu dizia para ele: como que pode um cirurgião que abre o corpo humano todos os dias, vê a beleza dos órgãos humanos, vê a complexidade do corpo humano, vê a precisão do corpo humano, e ainda dizer que não acredita em Deus? Ele tirou o cachimbo da boca e disse: eu nunca havia pensado por esse prisma. E eu disse para ele: eu acredito nisso, porque se tem uma pessoa que não pode duvidar de Deus, é alguém que entrou dentro da criação de Deus. Quando eu era jovem, minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu me assentei ao lado de um cientista argentino, o nome dele Daniel. Ele era um pouco mais velho do que eu, talvez uns 10 anos mais velho, e já era um cientista. E ele, cientificamente, tentou me mostrar que Deus não existia. Eu era um jovem, ainda nem havia feito faculdade. Tinha acabado de terminar o seminário, mas ainda não tinha feito uma faculdade. Mas eu já comecei a testificar para ele, e ele já foi adiantando que era um cientista e que não acreditava em Deus. E no final da nossa conversa eu apenas disse isso: Daniel, vamos supor que você esteja certo, Deus não existe. Eu e você vamos morrer e nós vamos para o mesmo lugar. Eu não perdi nada com a minha crença, com a minha fé. Ao contrário, eu ganhei muito. Preservei minha saúde, preservei minha vida. Mas e você? Se descobrirmos que você estava errado, você perdeu tudo. Você perdeu a sua ciência, perdeu a sua vida, e você vai passar a eternidade no inferno. Na hora que eu falei assim, Daniel pediu que parássemos a conversa. Deus existe, amém, irmãos? A Bíblia também ensina que o inferno existe. E essas palavras, por mais duras que sejam, saíram da boca de Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Jesus garante a existência do inferno. Aqui Jesus mostra a razão que Ele veio ao mundo. A razão que Ele sofreu por nós na cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados. Porque o inferno existe. E Ele esclarece que não foi criado para nós.
Não foi criado para o ser humano, foi criado para os demônios, foi criado para os anjos caídos. Mas qualquer ser humano que decide seguir esses demônios e decide seguir Satanás, vai também para este lugar de tormento eterno. Eis a razão que Jesus morreu, a razão que Deus ainda tem paciência para com este mundo. Porque Deus ainda não destruiu esse mundo? Porque Deus ainda não fechou a história desse mundo? Porque Deus não quer que o homem vá para este lugar. O inferno é a razão que a justiça prevalecerá. Muitas pessoas pensam que a justiça está sendo pisoteada e que ela está sendo desprezada, ignorada, e que os homens injustos jamais irão pagar pela sua injustiça. Lê do engano. O inferno é a verdadeira prova que a justiça prevalecerá. Mas haverá graus de sofrimento no inferno. Você não pode admitir que Adolf Hitler vai sofrer tanto quanto aquele índio no meio da selva que nunca ouviu falar de Cristo. A Bíblia deixa claro, Jesus deixa claro, que haverá menos rigor para quem nunca ouviu o Evangelho, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer a Cristo, em relação àqueles que deliberada e voluntariamente rejeitaram o Filho de Deus. Imagine a nossa situação no dia do julgamento. Nós que tivemos acesso à palavra de Deus todos os dias. Nós que tivemos acesso a uma igreja neotestamentária todos os dias. Em comparação àqueles que vivem em países comunistas fechados, onde o Evangelho não tem livre acesso, onde a palavra de Deus não pode circular. O Papa Bento XVI, ele teve um ministério curto, porque ele era um Papa teólogo, porque ele era um Papa que realmente se baseava na Bíblia. E a propósito, o Papa atual também não vai durar muito tempo. E o Papa Bento XVI, ele declarou que o inferno existe. Ele disse que o purgatório não passava de história, de fantasia. Ele disse que o ser humano tem que se preparar para a eternidade, porque o inferno existe. E quem crê na Bíblia, precisa acreditar no inferno também. Ou Jesus não precisaria ter vindo ao mundo, ele não precisaria ter morrido por nós. Nos salvar do quê? Se o inferno não existisse. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia ensina também que o Calvário existe. Porque Deus existe, porque o inferno existe, o Calvário existe. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E não foi coincidência, havia sido profetizado que Jesus seria contado entre os malfeitores. Roma só crucificava malfeitores. Se Jesus tivesse sido colocado sozinho no Calvário, todos teriam percebido a sua inocência. Pilatos fez questão de colocá-lo entre dois malfeitores, para que ele fosse contado, considerado como um deles. Aqueles dois homens, além de ladrões, eram homicidas. E Pilatos fez com que Jesus parecesse ser um ladrão e um homicida. Mas mesmo naquele momento em que Jesus estava sendo condenado como ladrão, como homicida, como malfeitor, como criminoso, ele foi capaz de salvar um criminoso. Ele foi capaz de dar vida para um dos criminosos. Um deles zombou de Jesus, desprezou o sacrifício de Jesus, mas o outro se humilhou e reconheceu, ele merecia a cruz, ele merecia ser condenado, mas Jesus era justo, Jesus era perfeito. E ele chamou Jesus de Senhor, ou seja, Adonai, mestre, dono, e pediu que Jesus o salvasse. E Jesus, na última hora da vida, salvou uma alma. Na última hora da vida, ele transformou uma alma. Na última hora da vida, livrou uma alma do inferno.
pois ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é o contrário do inferno. Antes de chegar no Calvário, havia um homem de cor, chamado Simão Cirineu. Ele foi escolhido pelos soldados romanos para ajudar Jesus a levantar a cruz, justamente porque ele se destacava no meio da multidão. Ele era diferente dos demais. E mais tarde nós descobrimos que Simão Cirineu se converteu. Ele foi salvo. E através dele sua esposa foi salva. E seus 2 filhos se tornaram missionários juntamente com os apóstolos. Amém, irmãos? Tudo isso aconteceu no Calvário. Deus permitiu com que houvesse um terremoto. E durante o terremoto, dentro do templo, aquele véu que separava o lugar santo do lugar mais santo, separava os homens de Deus, a Bíblia diz que ele foi rasgado de cima a baixo, para mostrar que através de Jesus Cristo, hoje eu e você temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós não dependemos mais de sumos sacerdotes, ou de mediadores, ou de intermediários, mas a qualquer hora do dia, da noite, você e eu podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, e nos ajoelharmos na presença de Deus mesmo. Mas as mulheres choravam, batiam no peito, e Jesus disse para elas: não chorem por minha causa, chorem por causa de vocês e de seus filhos e desta nação. O Calvário então é o lugar da nossa salvação, é o lugar, meus irmãos, da nossa libertação. 3 dias depois ele ressuscitou. Nos anos 90, Hollywood preparou um filme chamado O Corpo. Se eu não me engano, o ator principal do filme foi o espanhol Antônio Bandeira. E esse filme foi censurado por muitos anos. O Vaticano não permitiu que esse filme jamais fosse mostrado. Depois a censura caiu, e esse filme, já velho, graças a Deus, não ganhou muita repercussão. Mas o enredo do filme: encontrar o corpo de Jesus. Provaram que a ressurreição era apenas um mito. E alguém me perguntou: se isso realmente acontecesse, o que seria do cristianismo? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não precisamos de igreja. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. Todos nós vamos para o inferno. Se Cristo não ressuscitou, não houve pagamento pelos nossos pecados. Mas a boa notícia: o corpo de Cristo nunca foi e nunca vai ser encontrado. A Bíblia também ensina que Israel existe. Essa nação escolhida por Deus, nação eterna. Deus, ele mostra a sua existência através de Israel. É impossível estudar Israel, conhecer a história de Israel e não acreditar na existência do Deus de Israel. Ele disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Ninguém leva a sério esta promessa, mas Deus está dizendo que se o Brasil protegesse Israel, favorecesse Israel, Deus abençoaria o Brasil, da mesma forma que Deus abençoou os Estados Unidos da América. Aquele país tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que agora no início do ano, o presidente Trump está pensando em dar para cada pagador de imposto $2.000. Ele disse: não é justo que nós arrecademos tanto dinheiro e o povo não recebe nada em troca. E alguém me perguntou: por que Deus abençoou tanto a nação dos Estados Unidos? Será que eles são mais inteligentes do que nós? Não são. Eu creio que o brasileiro, ele é até mais criativo.
A Microsoft emprega brasileiros, porque brasileiros sabem sempre dar um jeitinho. Então não é uma questão de inteligência. Há mais de uma razão, mas eu posso dar 3. Os Estados Unidos foi colonizado dentro da palavra de Deus. 13 colônias, e as 13 colônias eram cristãs. Elas fugiram da Inglaterra, da Europa, em busca de liberdade religiosa. Elas formaram as suas comunidades baseado na palavra de Deus. As escolas, a criação dos filhos, a formação dos governos, tudo dentro da palavra de Deus. A Constituição norte-americana tem mais de 250 anos, poucas emendas, poucas mudanças, e ela também foi extraída da palavra de Deus. A Declaração de Independência, a Declaração dos Direitos Humanos, tudo baseado na palavra de Deus. Sim, hoje aquela nação está abandonando a Deus, mas o início é impagável, o início é para sempre. Outra razão, é o país mais missionário do mundo, é o país mais filantrópico do mundo, é o país mais generoso do mundo, mais solidário do mundo. E a terceira razão, é a única nação do mundo que ainda está do lado de Israel, que ainda protege Israel. Isso tudo vai acabar em breve, mas por enquanto são as razões que Deus abençoa os Estados Unidos. Israel existe, e a promessa é abençoar quem abençoa Israel e amaldiçoar quem amaldiçoa Israel. Vamos começar no Calvário. As mulheres batiam no peito e choravam. Jesus disse: não chore por mim, chore por vocês, porque 40 anos mais tarde, o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, crucificou num só dia 300 homens. Não é à toa que a Bíblia diz que o último império, o romano, seria o mais cruel de todos, seria o mais violento de todos. E então Roma espalhou os judeus pelos 4 cantos da terra, expulsou os judeus de Israel, da terra deles, e eles ficaram fora da terra por 1948 anos, sendo perseguidos, sendo massacrados. A história revela vários momentos que os judeus eram caçados e oprimidos. E só 1948 anos mais tarde, o povo teve a oportunidade de retornar para a sua terra. E se você quer saber quão perto nós estamos da volta de Cristo, olhe para Israel. Veja o que Paulo disse: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E neste exato momento, Israel está em segurança. Neste exato momento, a paz em Israel. Os Estados Unidos acabaram de fechar um tratado com várias outras nações para proteger Israel. E é neste momento que nós devemos ficar atentos. É agora, enquanto há paz, enquanto há segurança, que alguma coisa pode acontecer. E sabe o que mais? A igreja existe. Ela não veio para substituir Israel, ela não veio para pegar o lugar de Israel. As profecias para Israel são para Israel, as profecias para a igreja são para a igreja. São 2 povos distintos. E a igreja é a soma de todos os salvos, desde a ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. Talvez os batistas queiram dizer que a igreja são só as igrejas batistas, ou só as presbiterianas. Não, meus amados, toda pessoa, todo ser humano, lavado no sangue de Jesus Cristo, faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. E todos os salvos serão retirados deste mundo. A Bíblia garante que quem faz parte da igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, vai ser retirado daqui. Por que o mundo odeia tanto a igreja?
Você sabia que nesse exato momento, os cristãos estão sendo dizimados na Nigéria? Ninguém fala nada sobre isso. Mais de 360 milhões de cristãos atualmente estão vivendo em locais onde são perseguidos. Eu acabei de ler uma reportagem que mais de 25 mil igrejas foram queimadas nos últimos anos. Mais de 8 mil cristãos foram executados só na Nigéria nos últimos anos. Por que o mundo odeia tanto a igreja? Eu acho que eu sei por quê. Porque Jesus é exclusivista. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. O mundo quer pluralidade, mas Jesus disse não. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é de arrepiar os cabelos. Veja o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Existe o mistério da injustiça, hoje operando no mundo. Quantos têm a sensação de que nós estamos vivendo debaixo da injustiça? Levante a sua mão. Eu vou levantar as duas. Gente que não deveria estar presa, está presa. Gente que deveria estar presa, está solta. Nós vivemos o mistério da injustiça. Mas ainda assim, há quem retém, há quem impede, há quem diminui a injustiça. É a igreja. Mas Paulo diz que até que do meio seja, daqui a pouco a igreja não vai estar mais aqui, aí a injustiça, ela vai impeirar soberanamente. Não haverá nada mais resistindo o mal. Nada mais resistindo o mal. Jesus prometeu, no entanto, que nós seremos tirados daqui antes do pior. Veja, Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Qual que é a palavra da paciência de Jesus? Esta daqui. Então, como nós guardamos a palavra da paciência de Jesus, Ele promete: eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quem compara a Bíblia com a floresta amazônica, acredita que pode então usar a Bíblia para enganar as pessoas, assim como estão usando a Amazônia para enganar o mundo. Mas Deus mandou um recado para quem tentar fraudar as Escrituras. Veja o recado e terminamos com isso. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Eu amo este livro. Amém, irmãos? E nós queremos ter um ministério pautado por este livro. Às vezes vamos desagradar pessoas, mas vamos sempre agradar este livro. Amém?